Enquanto o rei Teron aquecia Lyra com palavras de mel e mentiras, 3 almas marchavam em direção ao castelo de Dorian. Moisés, movido pela desconfiança, rumo ao norte, em busca do antídoto e do sangue de um rei. Catarina, movida pela dor, rumo à vingança contra o homem que chamava de tio. E Miguel, movido pelo amor, em busca da mulher que lhe foi roubada. Nenhum deles sabe que o destino os leva para o mesmo lugar e que lá tudo será decidido. Parte 16. O jardim estava quieto naquela hora. O tipo de silêncio que só existe depois de uma batalha. Helena estava sentada no banco de pedra perto da fonte, os olhos no nada, pensando em Miguel, pensando em Isabela, pensando no quanto aquelas duas coisas dependiam uma da outra. Passos na entrada do jardim. Ela reconheceu antes mesmo de virar o rosto. Edric, a capa empoeirada da estrada, o cabelo desarrumado, o andar de quem veio rápido demais para se preocupar com a aparência. Ela se levantou. Você veio sozinho? O castelo está aberto para qualquer um agora. Ele olhou ao redor por um segundo. Os que sobraram fugiram. Helena assentiu. Ele chegou mais perto, baixou a voz. Eu sei onde está Teron. Ela o encarou. Fala. Castelo de Dorian. Vi com meus próprios olhos na estrada principal. Edric hesitou um segundo. Não estava sozinho. Havia uma mulher com ele, vestido azul. Ela não entrou por vontade própria. Isso eu garanto. O rosto de Helena mudou. Ela ficou parada por um segundo apenas, os olhos voltados para o castelo, para o quarto onde Miguel dormia sem saber de nada. Edric virou as costas para ir embora. A mão de Helena fechou em volta do pulso dele. Ele parou, virou o rosto devagar. Ela se aproximou e o beijou. Rápido, suave, sem cerimônia. O tipo de beijo de quem não sabe direito o que está fazendo, mas sabe que queria fazer. Ele ficou parado por um segundo, o rosto vermelho. Helena esboçou um sorriso pequeno. Quando tudo isso acabar, vamos passear perto do lago de novo. Ele coçou a nuca, tentando disfarçar o vermelho no rosto. Só se você prometer que não vai me empurrar quando eu estiver distraído. Ela riu. Um riso curto, genuíno, que soou estranho naquele castelo que havia esquecido o som disso. Claro que não, seu bobo. O sorriso dele durou um segundo. Depois, ele assentiu. Virou as costas de verdade dessa vez e foi embora pelo corredor. Helena ficou parada por um momento, o sorriso ainda no rosto. Então ela foi encontrar Moisés. Ele estava no pátio quando ela o encontrou. De pé, os braços cruzados. Olhar perdido no horizonte além dos muros. Como quem não consegue ficar parado, mas não tem para onde ir. Helena se aproximou. Teron está no castelo de Dorian. Ele virou o rosto devagar, como você sabe. Edric o viu entrar. Ela fez uma pausa. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele, vestido azul. O silêncio durou pouco. Isabela, não era uma pergunta. Ele ficou parado por um momento. Os olhos fecharam por um segundo. Quando abriram, já tinham outro peso. Se eu o pego vivo, disse ele, mais para si do que para ela. Ele me diz onde está o antídoto. Helena o encarou. Moisés, cuida do meu irmão. A velha fez o que fez. A voz saiu baixa, pesada. Mas eu não vou ficar aqui rezando para um amuleto enquanto meu irmão morre. Preciso daquele antídoto. Ele pegou a espada que estava encostada na parede e foi embora sem mais uma palavra. A antiga sala de mapas cheirava a madeira velha e cera de vela. As mesas ainda guardavam pergaminhos enrolados, rotas de guerras que ninguém mais lutava. Lyra fechou a porta atrás de si. Teron se aproximou devagar, do jeito que ele fazia tudo, sem pressa, como se o tempo fosse dele. Senti tanto sua falta. A voz dela saiu baixa. Pensei que tinha me esquecido. Ele parou na frente dela. Os olhos percorreram o rosto dela por um segundo. Eu não te esqueci. A mão dele tocou o queixo dela com leveza. Vou te provar. O beijo não foi gentil. Foi com vontade, com o peso de tudo que havia ficado sem ser dito. Ela recuou um passo e as costas encontraram a parede. Ele não recuou. Quando ele a pegou no colo, ela não resistiu. Ele a levou até a antiga mesa de mapas e a colocou ali, os lábios descendo pelo pescoço dela, devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Quando a respiração voltou ao normal, ele ficou de pé. Ela ainda estava lá, os olhos nele. Você vai falar com Dorian? Disse ela. Já falei. A voz saiu calma, mas ele hesita. Tem medo do que não conhece. Lyra franziu o senho. Ele é um rei. Não deveria ter medo. É exatamente o que eu penso. Teron virou-se para ela devagar. Um rei que derruba gigantes não tem preço. Seu nome atravessaria gerações. Todos os reinos se curvariam diante dele. Ela ficou em silêncio. Então, por que ele hesita? O conselheiro. A voz de Teron saiu pesada, quase cansada. Ele envenena cada decisão que Dorian tenta tomar. Um homem com medo do próprio rei crescer. Lyra olhou para ele. Teron não pediu nada, apenas a encarou e esperou. Foi ela quem falou primeiro. Eu vou resolver isso. A serva bateu na porta do conselheiro com passos rápidos demais para ser uma visita comum. Ele abriu. Ela baixou a voz. Minha senhora pediu que eu viesse. Ela tem dúvidas sobre o rei Teron, coisas que acredita serem do seu interesse saber. Fez uma pausa. Ela pede que o encontro seja discreto. A antiga sala de mapas. Agora, o conselheiro a estudou por um segundo. Então foi. O corredor estava vazio quando ele chegou. A porta entreaberta. Ele empurrou. Lyra
Lira estava de pé no centro da sala. Teron saiu do canto, imóvel, os olhos frios. A adaga de Teron saiu devagar do manto. Lira desviou o olhar. Quando voltou, o conselheiro já não estava de pé. Lira olhou para o chão por um segundo. O que faremos com ele agora? Eu cuido disso. A voz de Teron saiu firme, sem hesitar. Ela assentiu. Então sentiu a mão dele no rosto. Ele se aproximou devagar, os olhos nos dela. Você foi corajosa. O beijo que veio depois não foi leve. Quando se separaram, ela pegou a mão dele devagar e a levou para baixo, os olhos nos dele o tempo todo. Me recompense. Teron sorriu. Dorian estava sozinho no salão quando Lira entrou. Ele olhou para ela. Onde está o conselheiro? Não sei. O conselheiro não apareceu hoje. Deve estar ocupado com os registros de suprimentos. Ele a observou. Estou ouvindo. Ele tem razão, Dorian. A voz dela era calma, convicta. Os gigantes nunca estiveram tão fracos. Você tem o maior exército da região. Esse momento não vai se repetir. Dorian ficou em silêncio. É arriscado. Tudo que vale a pena é arriscado. Ela se aproximou mais, a voz baixando. Nosso pai ficaria orgulhoso de você, de ver o filho dele marchar contra o que ninguém teve coragem de enfrentar. Ele desviou o olhar, mas ela viu o efeito. Reis que derrubam gigantes não são esquecidos, Dorian. Seus filhos vão ouvir esse nome, e os filhos dos filhos deles também. Um longo silêncio, então ele disse: vou avisar a Teron pessoalmente. Marchamos amanhã mesmo. Teron estava afiando a espada quando ouviu a porta se abrir. Levantou o olhar e viu o rei. Marchamos amanhã. Teron parou, colocou a espada de lado devagar. Você tem certeza? Tenho. Dorian o encarou. Quero você na frente. Conhece o terreno melhor do que qualquer um dos meus generais. Teron ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Estarei pronto ao amanhecer. O chefe se apoiou na mesa, os braços cruzados. Amanhã cedo te deixamos perto da entrada do castelo. Estarás em segurança. Catarina abriu a boca para responder, mas um mercenário entrou, ainda ofegante. Chefe, um gigante está marchando em direção ao reino de Dorian. Convocaram todos os soldados. Parece que estão se preparando para uma guerra. Ele pausou. E o rei Teron está lá. O silêncio durou um segundo. Preciso ir para lá. A voz de Catarina foi firme. É perigoso. O chefe a encarou. Sua segurança é no palácio de Teron. De uma vez. Ela o encarou de volta, sem piscar. Meu tio, o que vocês chamam de rei, mandou matar meus pais. Matou o próprio irmão. Tudo para se manter no poder. Agora você entende por que preciso ir para lá? O chefe ficou em silêncio por um momento. Então assentiu devagar. Teron governa pelo medo. Sempre soubemos disso. Ele se endireitou. Vamos te ajudar. Enquanto isso, no castelo, Miguel abriu os olhos de repente. O corpo já não doía. O peito estava leve. E o amuleto em sua mão queimava como se tivesse despertado junto com ele. A porta se abriu e Helena entrou, parando ao vê-lo sentado. Você acordou? Ela murmurou. Achamos que não ia resistir. Miguel ignorou a própria fraqueza. Moisés, Isabela, onde eles estão? Helena respirou fundo. Moisés já saiu do castelo. Disse baixo. Um amigo meu descobriu que o antídoto do veneno está com o rei Teron, no castelo de Dorian. Eu contei para ele e ele foi atrás. Ela hesitou. Isabela está lá também, com Teron. Miguel fechou a mão sobre o amuleto. Então eu também vou para o castelo de Dorian.